A Polícia Civil continua investigando a morte de um filhote de um cachorrinho e de alguns gatos em um condomínio de luxo em Cuiabá. Detalhes na reportagem da Luana Rodrigues. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Peritos recolheram amostras no condomínio. Os policiais foram acionados após um filhote de cachorro de apenas 3 meses morrer com sintomas de envenenamento. Esta foto foi compartilhada pela tutora. Foi feita minutos antes dele morrer. No condomínio, testemunhas contaram aos policiais que outros 4 gatos morreram com os mesmos sintomas nas últimas semanas. A administração do condomínio disse que colabora com as investigações e que até o momento o envenenamento não foi confirmado. Imagens do sistema de monitoramento estão sendo disponibilizadas e analisadas pela polícia. Deixa eu conversar com o Arthur Garcia, que está agora em uma clínica veterinária, porque quando a gente compartilhou esse caso, vem comigo para a câmera 3, várias pessoas nos questionaram quanto aos sintomas, o que fazer, quais são as reações que levam o dono perceber que pode ser um envenenamento. E algumas pessoas até perguntaram, se der leite para o cãozinho beber, minimiza as chances de morte. Por isso que o Arthur está numa clínica veterinária e vai conversar agora, Arthur, principalmente para a gente entender quais são os sintomas e o que fazer quando o nosso pet apresentar esses sintomas. Segue daí, Arthur. Quem nunca, teve aquela ideia de que quando tem um pet, um animalzinho ali que está nessas condições de envenenamento, dá leite, que é o principal remédio que vai conseguir auxiliar. Só que nós aqui estamos sim com profissionais que vão explicar exatamente qual é a metodologia, qual é a forma eficaz para conseguir evitar isso, que o pior não aconteça com o seu pet. Eu estou nessa clínica veterinária em Cuiabá com a doutora Lídia Torquato, quase 20 anos de experiência, que vai falar um pouco dessa orientação. Doutora, qual é essa orientação básica? Bom dia. Bom dia, Os primeiros sinais de envenenamento do paciente, principalmente o paciente felino, a orientação é o quê? Trazer para a clínica para atendimento imediato, não sendo possível fazer imediato e ele não manifestando sinal neurológico, é possível fazer o quê? O uso do carvão ativado via oral, até conseguir trazer o paciente para a clínica veterinária. Só que nesses casos, infelizmente, às vezes não dá tempo, Por isso que a orientação é rápido procurar um atendimento médico. Sim, o atendimento tem que ser de urgência, para atendimento imediato, para iniciar as medicações para diminuir os efeitos dos venenos no corpo do paciente. Alguma medicação específica também que aquele tutor pode ter na sua residência para esse caso? Só o carvão ativado mesmo, Não tem, a maioria desses venenos não tem antídoto, Então fazer o carvão ativado em casa e conseguir trazer imediatamente para a clínica. Doutora, o Leandro Trindade no estúdio também eu falei a questão do leite, Era comum isso, os nossos pais, os avós, terem essa ideia de que o leite ajuda a evitar a contaminação. Isso é mito, Sim, é mito. Ele não vai ter nenhum efeito de fazer a absorção desse veneno. Tá certo. Trindade, falei com a doutora Lídia aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode ficar à vontade que eu repasso ela. Então a orientação é essa. Numa questão como essa, verificou ali seu pet está com esses sintomas, corre, busca o atendimento, porque é a melhor forma de conseguir salvá-lo. Eu volto com você aí no estúdio, Trindade. Eu fiquei em dúvida, Arthur, até gostaria de aproveitar essa experiência da doutora com o seguinte, quais são os sintomas que a gente precisa prestar atenção, porque o socorro tem que ser imediato. E se os sintomas são diferentes para cães e gatos, e dependendo do porte? Boa pergunta, Trindade. Olha só, doutora, a Trindade pergunta no estúdio a questão dos sintomas. Existe uma diferença de sintomas para o animal, do porte, de um cão, do gato? Qual que é aquele sintoma específico de envenenamento? Então, um dos principais sintomas são a desorientação, salivação excessiva, tremores, principalmente gatos, porque gatos geralmente não têm os tremores igual um cão tem, Aí você percebe que o paciente fica muito prostrado, muito quietinho, e aí pode estar progredindo para os sinais neurológicos, incoordenação, vocalização ou mesmo crise convulsiva. Tá certo, Trindade. Então é isso. Mas a você aí que viu uma situação semelhante que mostramos ontem, desse envenenamento em um condomínio, é importante também realizar a denúncia, porque, infelizmente, isso aí se trata de um caso de polícia. Eu volto com você, Trindade. É isso, Arthur. Isso que você falou é verdade. Torna-se um caso de polícia.